Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Vamos para a nossa sexta aula de ecologia. Rapaz, daqui a pouco eu estou perdendo as contas disso aí. A sexta aula. E hoje a gente vai falar dos assuntos mais importantes de ecologia, que são os desequilíbrios ambientais. Muita coisa ruim. Hoje é o dia de falar de coisa ruim. E a gente já começa falando sobre poluição. Sabe definir poluição? O que é poluição? Para um pouquinho o vídeo, pensa aí, você depois me responder, tá? Mas eu já vou dizer a você. Poluição é qualquer matéria ou energia que causa um desequilíbrio físico-químico no ambiente, levando a prejuízo dos seres vivos. Como assim, Lobo? Eu não estou entendendo muito bem. Matéria tu é fácil, né? Matéria você vai dizer que é lixo. Lixo. É, um lixo, matéria, que, por exemplo, causa assoreamento dos rios, né? O gases tóxicos, tá? Que são liberados e podem afetar o clima do planeta. Então você tem a parte da matéria. E a parte da energia, a energia sonora, tá? Então você tem um som, a poluição sonora é uma forma de energia, a poluição térmica, por exemplo, das usinas nucleares, também é uma forma de poluição. Então, qualquer matéria ou energia que causa um desequilíbrio físico-químico, então vai alterar, né, a temperatura, vai alterar o pH, vai alterar alguma concentração de uma substância, e aí isso prejudica aqueles seres vivos que estão, né, em homeostase, que estão em equilíbrio, né, consigo mesmo, claro, e naquele meio ambiente. Tá? Então, você tem a definição de poluição. E quais são as diversas formas de poluição? A gente começa a falar da poluição sonora. A poluição sonora, como eu disse, é uma energia. A poluição sonora dá para a gente medir, dá para a gente quantificar, tanto em relação à intensidade, né, do estímulo, quanto ao tempo de exposição. Você que usa esse fone de ouvido, você está agora usando um fone de ouvido, que eu estou ligado, você está usando um fone de ouvido enfiado lá dentro do ouvido, cacarrado, tal, tampando o seu ouvido. Olha só, você usar um fone de ouvido por mais de 2 horas por dia, durante mais de 2 anos, isso pode causar perda auditiva em você. A pessoa, mas eu ouço baixinho. Mentira! É mentira, rapaz. Eu estou dizendo a você. E aí você vai tendo perda auditiva ao longo da vida. Na verdade, a gente já tem perda auditiva natural pelo envelhecimento, né? Tem um monte de site por aí. Você pode, né, verificar qual é a idade do seu ouvido de acordo com o som e tal. Mas não é essa a conversa aqui, não. A conversa é que a poluição sonora ela vai gerar o estresse. E esse estresse vai causar um monte de problema em você. Pô. Pode causar diminuição da tua imunidade, dores de cabeça, insônia, gastrite, espasmos musculares, né? Aquela assim, ó, que nunca estressado, ó, tremeu aqui a sobrancelha, tremeu a pálpebra. Então isso pode ser causado pela poluição sonora. Eu gosto do exemplo da construção civil, onde, né, os trabalhadores diariamente são submetidos a um barulho intenso, tal. Alguns usam aqueles abafadores, mas é a minoria. O cara que é guarda de trânsito, tá no meio da rua, trânsito danado, muito carro, barulho intenso todo dia. E aí ele se acostuma com aquele barulho e ele não percebe a agressão diária que tem nele. E aí você pode estar vendo perda auditiva gradual ao longo do tempo, tá? Então isso pode ocorrer por causa da exposição, pode ocorrer também em relação ao a intensidade do estímulo. O cara vai para um show, tá, um show muito bom, né? Aí tem aquelas caixas de som de 150 de 2, 3 metros de altura, dá para você ouvir a 150 metros de distância, e você está lá a 10, 15 metros de distância da caixa de som, e o show foi muito bom, você saiu feliz, mas saiu com um zumbido no ouvido, assim, faz um assim, o que é isso? É o som do sofrimento das suas células auditivas que podem causar lesões permanentes, tá? Então você tem a poluição sonora como uma forma bastante agressiva diária de poluição. E que muitas vezes as pessoas não percebem tanto. Outra forma que as pessoas também não são muito ligadas é a poluição do solo. Normalmente a pessoa não come terra, né? Normalmente, sempre tem um doidinho, né? Mas normalmente não come terra, ou fica rolando na terra. Criança adora rolar em terra. Mas a maioria das pessoas não vão fazer isso. Então a poluição do solo é uma coisa que o pessoal não liga muito.
Mas lembre-se que a poluição do solo pode afetar a água subterrânea, né, os lençóis freáticos, e a nos afetar indiretamente. Então, você tem várias formas de poluição do solo por chorume, a decomposição da matéria, aquele líquido mal cheiroso. Né? Você tem a poluição do solo por metais pesados, por produtos químicos, por agrotóxicos, por um monte de coisa que pode pegar e infiltrar no solo e acabar afetando o lençol freático e, consequentemente, chegar a você. O Brasil, por muito tempo, né, tinha muito lixão. Foi passada uma lei, aparentemente os estados estão regularizando essa situação de acabar com os lixões. Porque o lixão, se você deposita o lixo ali, dane-se, e aí com tudo que porcaria vai depositando, vai infiltrando no solo. E aí a ideia é construir aterros sanitários. A primeira coisa que tem um aterro sanitário é você impermeabilizar o solo, é você vedar o solo para não infiltrar. Depois, o que vai acontecer ali, tem vários mecanismos para tentar despoluir. Mas a primeira coisa, impermeabilizar o solo. Porque, repito, infiltrou no solo, atinge a água, de repente é a água que você está usando para tomar banho, é a água que você está usando para cozinhar o arroz, tá? Mesmo que seja água que você esteja tomando diretamente, mas ela vai chegar a você indiretamente. Então, poluição do solo é um problema sério. Hoje a gente está falando mais sobre a questão dos problemas, né? Apesar que eu acabei de citar uma solução, que é o aterro sanitário, mas a gente vai ter uma aula só sobre soluções ecológicas, tá? Daqui a pouco, tá? Depois você vai dar uma olhada nela aí. Outra forma de poluição, essa mais importante ainda, a poluição da água. Mais importante não é para a natureza, não, é mais importante para a gente, para o vestibular. Pô. Dificilmente você vai encontrar uma prova que envolve ecologia e não vai falar de poluição da água. Tá? E existem alguns mecanismos que são importantes. Um até já comentei, que é a questão da deposição de lixo, matéria, né, do lixo sólido, plástico, a galera joga tudo, pô. Joga metal, joga televisão velha, joga armário velho, colchão, tá? Refrigerador velho. E o que, que vai ocorrer? Isso vai ter o assoreamento dos rios, causando o transbordamento desse rio e inundando as cidades. Então, isso já é um problema grave, porque, veja só, o rio, assim, a água vai ter que fluir para algum canto. Se você vai depositando coisa, vai ficando coisa lá no fundo, então a profundidade do rio vai diminuir. Deu uma chuvinha, a água simplesmente não tem para onde ir, transborda. Então, isso é um problema. Um outro problema, mais citado ainda em prova, é a questão da eutrofização. Isso que é eutrofização? Pessoal, existe mais de um mecanismo para a eutrofização, mas todos começam e terminam da mesma forma. Como é que começa? Com excesso de nutrientes na água. Muita matéria na água, fosfato, carbonato, sulfato, muita matéria na água. E aí, Lobo? E aí, veja só, excesso de nutrientes na água pode causar a proliferação de bactérias, ouça, aeróbias, bactérias aeróbias. E essas bactérias aeróbias, elas vão consumir oxigênio, porque elas são aeróbias, pô. Elas vão consumir muito oxigênio, uma superpopulação de bactérias. E aí que é a disponibilidade de oxigênio vai diminuir, afetando os animais que ali vivem. Então, moluscos, crustáceos, peixes, acabam morrendo por falta de oxigenação. Tá? Então, é um mecanismo. Outro mecanismo é, de novo, excesso de nutrientes na água, só que causa a proliferação de algas ou de plantas aquáticas que cobrem a superfície da lâmina d'água. Deixa eu mostrar para você. Fica assim, ó, coberto, tampadinho. E aí que não deixa penetrar a luz, pô. Tá, e aí? E daí que o oxigênio, o gás oxigênio que os peixes respiram, que os moluscos, que os crustáceos respiram, são provenientes das microalgas que ficam dentro da água. Então, se impede a passagem de luz, elas não têm como fazer fotossíntese. Se não tem como fazer fotossíntese, falta oxigênio. Faltou oxigênio, a morte dos animais. Então, veja, começa e termina da mesma forma. Começa com o quê? Com excesso de nutrientes, termina com a falta de oxigênio e a morte dos animais. Professor, que nutrientes são esses? Já citei esses nutrientes, mas a origem deles é principalmente esgoto. Derramamento de esgoto. Mas esgoto é uma nojeira. Mas tem muito nutriente ali para micro-organismos ou para plantas aquáticas que vão aproveitar aqueles nutrientes para poder se multiplicar desordenadamente
e, como eu disse, por outro mecanismo, faltar oxigênio no ambiente. Então, veja, essa imagem que você está vendo mostra claramente isso, né? Essa planta é a baronesa, ela cobre, ela tem uma reprodução assexuada, muito rápida, muito intensa, é uma praga essa planta. E aí ela cobre, tá vendo? A lâmina d'água do rio, fica até bonito. Você, como tá bonito, todo verdinho e tal, mas na verdade isso é um sinal claro de derramamento de esgoto. Outra coisa que pode ocorrer também é por excesso de adubo no campo. Então, colocar muito fertilizante, e aí, quando bate uma chuva, esse excesso de fertilizante pode afetar, pode pegar, correr para o rio e afetar aquela região, causar uma eutrofização. Mas o principal mecanismo, não tenha dúvida, é a questão da liberação de esgoto sem tratamento pelas cidades. Um problema sério do Brasil, a gente vai ver a solução para isso posteriormente. E aqui você tem uma imagem, um peixe morto, você dá um ambiente eutrofizado, olha a cor da água, né? Então está coberto, não está passando luz, e não tá faltando, vai faltar oxigênio, e acaba os animais começarem a morrer devido a isso. Tá? Um outro mecanismo que é importantíssimo você saber é a magnificação trófica, ou biomagnificação. Anota isso aí, tá? Magnificação trófica ou biomagnificação, que é o acúmulo de uma toxina ao longo da cadeia alimentar. É o acúmulo de uma toxina ao longo da cadeia alimentar. Exemplo, metal pesado, chumbo, cádmio, mercúrio, melhor sempre é mercúrio. É o que cai em prova é mercúrio. Porque se utiliza mercúrio em garimpo ilegal para poder separar o ouro. E aí parte desse mercúrio acaba caindo na água. E aí as algas acabam absorvendo, porque ela vai absorver nutrientes do meio. E aí absorve mercúrio junto. Só que mercúrio, a alga não vai usar mercúrio para nada. O mercúrio não é biodegradável, não vai sair pela urina, pelas fezes, nada disso. Vai começar a se acumular no organismo. Aí imagine, aí vem um molusco e come aquela alga. Só que o molusco não come uma alga. Ele come dezenas de algas. E aí, quando é com dezenas de algas, cada uma delas trazendo mercúrio, no molusco acaba tendo mais mercúrio do que a alga. Aí vem um peixe menor e come aquele molusco. Esse peixe pequenininho come um molusco, mas ele não come um molusco só, come vários. Aí ele come vários, então assim, vai acumulando o mercúrio ao longo da cadeia alimentar. Aí come um peixe maior, vai comer vários peixinhos menores, até chegar ao predador de topo, que é uma ave, que é um réptil, que é um mamífero como nós. Então você vai ter, né, esse acúmulo dessa toxina, como eu disse, pode ser um metal pesado, pode ser agrotóxico, tá? Pode ser algum tipo de veneno que esteja contaminando o meio e aquilo vá se acumulando nos tecidos dos organismos. E veja, a pergunta sempre é a mesma. Quando fala em magnificação trófica, a pergunta é: quem é que perde? Todos perdem, claro, mas quem perde mais é o predador de topo, porque não vai se acumulando, não é? É a biomagnificação. Vai havendo um acúmulo ao longo da cadeia alimentar, logo quem está no final é o que vai perder mais. Aproveitando, eu falei esse termo acúmulo, mas é muito cuidado para você não confundir. Existe um outro termo muito parecido, que é bioacumulação. Tem a biomagnificação e tem a bioacumulação. Nota aí, bioacumulação. Bioacumulação é quando essa toxina ela é adquirida através do ar ou através da água, diretamente da água, tá? Então não foi através de outro ser vivo. Se for através de outro ser vivo, vai ser biomagnificação. Se for diretamente do ar ou da água, vai ser bioacumulação. Por isso eu não estou entendendo. Exemplo, tem um cara que está borrifando agrotóxico na lavoura dele. Na lavoura, tal, está borrifando agrotóxico. Ele mesmo está borrifando agrotóxico. Vamos dizer que ele não tem a máscara. Ele não tem a máscara, não está usando uma máscara de proteção. Então ele está borrifando o agrotóxico, e parte desse agrotóxico, né, vai aqui para o ar, e ele acaba inalando esse agrotóxico. Aí, se ele está inalando o agrotóxico, está no ar, isso é uma bioacumulação. Mas vamos dizer que ele está lá, borrifou o agrotóxico e tal, depois ele colheu aquele vegetal que estava sendo borrifado e comeu o vegetal. E o vegetal tinha agrotóxico, aí já é biomagnificação. Por quê? Porque ele consumiu, né, o agrotóxico, no caso,
o veneno chegou a ele através de outro ser vivo. Aí, biomagnificação. Mas, repito, se for através da inalação do ar ou a ingestão de água contaminada, aí a gente chama de bioacumulação. Para não cuidar para você não confundir. Ok? Bom, a gente pega esse primeiro bloco sobre poluição, falando sobre poluição sonora, poluição do solo, poluição da água. Vamos fazer alguns quesitos. Aí vai ter uma outra aula que vai falar sobre poluição do ar. Só sobre poluição do ar tem muita coisa, tá? Não vai pegar e perder isso, não. A gente está na primeira aula sobre desequilíbrios ambientais. Aí diz, a eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas para a eutrofização de esgoto, né? Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se o quê? Ora, se o problema é esgoto, você tem que fazer o tratamento do esgoto, você tem que tirar o excesso de nutrientes da água, tá? Então, qual é a resposta? Fácil. Resposta letra C, diminuir o teor de nutrientes despejados na água, tá? E aí vai ter balneabilidade naquela área, as pessoas tomarem banho, né, sem nenhum risco de adquirir uma doença, tá? Beleza? Outro quesito. Ketone. O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxicidade aos ecossistemas, tanto ao meio biótico como abiótico. A gente já falou sobre isso na primeira aula, né? O que é biótico e tal. Vai ver as aulas em ordem, hein? Afetando as cadeias alimentares. Alguns defensivos, como o DDT, que é o dicloro, por serem muito estáveis, entram nas cadeias alimentares e permanecem nos ecossistemas. Então, ele está falando aqui da biomagnificação, né? Da magnificação trófica do DDT, que é um agrotóxico, se acumulando na cadeia. Ele está mostrando aqui um exemplo de cadeia. Você tem o milho, o gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião. Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresentará as maiores concentrações de defensivo é qual? Fácil. Já comentei, a pergunta sempre é essa. Qual é a pergunta? Onde é que se acumula mais? Se acumula no final da cadeia, né? Está magnificando, né? Então, o final da cadeia que vai ser aí o gavião. Então, a resposta vai ser a letra E. O gavião devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando nas maiores concentrações nesse organismo. Facinho, não foi não? Fácil, pô. Poluição é muito bom. Vai estar na sua prova, tá? Vai estudar. Cheiro do lobo para todo mundo. Até a próxima aula.